Nelson Mandela, nascido na tribo Tembu, depende da variação da pronúncia, pertencia ao povo Xhosa, alguns chamam Xhosa, outros chamam, que é um povo aberto à presença de, vamos dizer assim, outros povos junto com eles, e que eram inimigos dos Zulus no sul da África. Mandela, formado em direito, mas praticamente sem poder exercer tal profissão, virou lutador de rua para poder ganhar alguma coisa. Enfim, entrou para o Congresso Nacional Africano como um defensor, junto com outras pessoas, né? Slovo, Oliver Tambo, Ruth Screzi, um monte de gente interessante, brancos inclusive, né? Joe Slovo, acho que era branco, membros da juventude do Congresso Nacional Africano, eles eram defensores de um movimento pacífico pela luta contra a perseguição aos negros, ao apartheid, etc. Mas, a partir de uma certa altura, Mandela passou a acreditar na luta armada e atitudes. Depois ele disse, né, que se arrependeu, porque ele gostava das ideias de Gandhi. Aí depois virou um terrorista, colocou bomba, transportou minas, construiu, ajudou a colocar bombas, enfim, ordenou que bombas fossem colocadas, pessoas morreram. A gente chama isso como terrorismo. Ah, Nelson Mandela foi terrorista. Ele próprio confessa em sua biografia que sim, que ele participou disso. Embora justifique, para mim injustificável, mas ele justificava dizendo que essa era a única forma que restava a eles, os negros, de lutar contra o regime do apartheid. Eu sou uma pessoa muito... tento compreender as coisas pelos seus vários ângulos. A situação a que os negros foram submetidos na África do Sul, principalmente no governo de Peter Botha, né, o apartheid mais duro e violento, com sequestros, estupros, torturas, assassinatos. Steven Biko foi assassinado pela polícia de Peter Botha dentro da prisão. Né? Quando viram o cadáver dele, estava mais quebrado, né, do que... Enfim, a tortura era comum. Os negros reagiram violentamente. Então, acusar Mandela de terrorismo, mas esquecer de acusar os brancos do apartheid, que também cometiam terrorismo, é usar dois pesos e duas medidas. Sim, eles foram os brancos que governavam a África do Sul através do apartheid, principalmente no governo de Peter Botha, eram terroristas de Estado. Sequestravam, assassinavam, estupravam, torturavam até a morte, mandavam cartas bombas. A professora Ruth, universitária, foi assassinada com a carta bomba. Sem contar outros, né? Eles eram terroristas de Estado. E os negros optaram pelo terrorismo. Os dois lados erraram pela violência. Mandela foi preso, condenado à prisão perpétua, ele vai ficar na prisão por 27 anos, quase 28. E na prisão ele mudou completamente, pelo menos é o que ele diz na sua biografia, e realmente foi. Porque depois que ele foi solto, né, numa negociação com o presidente Frederic de Klerk, né, um branco que queria uma África para negros e brancos, é bom que a gente diga isso, sem ele
E também sem a pressão internacional sobre a África do Sul, os boicotes internacionais sobre a África do Sul. Tudo isso contribuiu, mas a boa vontade, sim, de Frederic de Klerk foi fundamental para a libertação de Mandela. Quando Mandela foi liberto, é bom que a gente diga, havia grupos negros que lutavam entre si. Né? Steve Biko não era muito Mandela. Ele era mais violento. Acabou assassinado. E havia o partido Inkatha, da tribo Zulu, liderado pelo príncipe Buthelezi. Acho que ainda é vivo até hoje. Pelo menos no governo de Thabo Mbeki, sucessor de Mandela, ele foi ministro, no de Mandela também. Eles matavam. E também o Winnie Mandela e seu grupo de... Winnie Mandela, esposa de Mandela, esposa só no nome, né? Porque ela tinha outros caras, bem mais jovens que Mandela. Mas ela era a esposa dele. Winnie Mandela também estimulava a violência, grupos de negros matando negros. Quando Mandela foi solto, sim, houve conflitos entre esses grupos, né? Negros matando. Terrível o conflito. E Mandela, num acordo com Buthelezi, começou a acalmar esse negócio. Frederic de Klerk só aboliu definitivamente a lei do apartheid quando Mandela já tinha conseguido acalmar esse conflito. Principalmente ele teve que controlar Winnie, que era extremamente violenta. E que depois, quando ele já era presidente, ela foi condenada à prisão, entendeu? Eu acho que a punição dela foi pouco, mas foi 6 anos de prisão. Condenada a 6 anos, não sei se ficou 1 ano, não sei. Né? Bom, mas Mandela, com os defeitos que tinha, né, tendo sido ele um defensor do socialismo radical e da violência, agora deixa de ser. Mas entre a libertação dele e a eleição dele como presidente, o fim do apartheid, a eleição dele como presidente, Mandela se juntou com o que houve de pior no mundo. Né? Visitou Muammar Gaddafi, o ditador da Líbia, elogiou Muammar Gaddafi, o líder assassino do Irã, Ali Khamenei, visitou Fidel Castro, claro, não tinha que beijar a mão do tirano de Cuba. Saddam Hussein, a empatia entre eles, Saddam Hussein recebeu Mandela como herói e Mandela falou muito bem de Saddam Hussein. Essas coisas a gente tem que dizer. E o próprio Mandela, de uma certa maneira, no fim da vida, se envergonhou disso. Mas antes tarde que nunca. Mas isso não era uma coisa escondida, né? Ele viajou o mundo inteiro, a imprensa atrás dele, entendido? Até a Jack, que está aqui do meu lado, sabia disso. O importante a destacar aqui é que não existe, eu discordo dessa história de uma face obscura de Nelson Mandela. Todas essas histórias são conhecidas por qualquer pessoa que tenha a capacidade de ler. Isso nunca foi escondido. Né? É claro que a imprensa liberal, é claro que os historiadores, eles têm uma tendência a reforçar o lado mais positivo de Nelson Mandela. Mas ele próprio nunca negou isso. Que tais coisas ocorreram e que ele participou delas. Agora, o que é fundamental, pelo menos do meu ponto de vista, sobre Nelson Mandela, é que quando ele chegou ao poder, ele demonstrou uma coisa que eu acho imprescindível. Mas antes disso, quando ele estava preso, o governo da África do Sul, na época era Peter Botha ainda, ofereceu a ele a liberdade em troca de ele ficar governando um pedaço da tribo Xhosa, do povo Xhosa, e que não se metesse mais em política. E ele se recusou, revelando para mim uma grande coragem moral. Olha só,
ele teve a possibilidade de ser libertado e se recusou a fazê-lo, em troca de trair seu povo. Enquanto outros que pretendem ser Mandela fizeram de tudo para ser soltos, inclusive chantagens, ameaças. Outros, nós sabemos quem, né? Que quer se comparar com Mandela, enquanto Mandela recusou a liberdade para não trair seu povo, gente roubou seu povo, traiu seu povo e ainda conseguiu a liberdade e ainda se arvora de herói. Né? Não vamos entrar em detalhes. Mas quando Mandela chegou ao poder, ele podia ter ficado no poder eternamente. Esse é um grande exemplo de Mandela. E ele se recusou a ser candidato à reeleição. Ele podia ter incendiado a África do Sul depois da independência. Vamos matar os brancos. Houve crimes dos dois lados, os negros mais em cima dos brancos desta vez, porque eles são maioria, e muita gente queria se vingar do que os brancos tinham feito, né? Os boeres, como eles chamam lá, que são os brancos, né? Descendentes de holandeses e tal. Mas podia ter sido pior, e ele evitou. Ele estimulou um sistema de educação razoável e não estimulou a perpetuação no poder. Ele podia ter sido candidato à reeleição e não foi. Os seus sucessores todos foram, inclusive Thabo Mbeki e principalmente Jacob Zuma, acusado de estupro, de tudo quanto é coisa terrível que aquele cara cometeu, até que foi deposto, e agora é Cyril Ramaphosa, é o presidente da África do Sul, mas também a história não é tão pura, vamos dizer assim. E tem um detalhe importante que o próprio Nelson cita no seu livro de memórias, e também foi citado pela top model Naomi Campbell, em 1997, quando Mandela ainda era presidente da África do Sul. Charles, ele deu uma grande recepção no palácio, lá estava muita gente importante da época. Por exemplo, a própria Naomi Campbell, o maestro americano, negro americano, que trabalhou com Michael Jackson, e Charles Taylor, então recém-eleito presidente da Libéria, às custas do diamante de sangue. E Naomi Campbell disse que quer dizer, só em estar ao lado de Charles Taylor já era um negócio meio esquisito, né? Depois ele foi preso, acusado, e Naomi Campbell contou que recebeu no palácio, já de madrugada, alguém bateu na porta do quarto e ela recebeu um saco de diamantes, os diamantes de sangue da Libéria. E Nelson Mandela, será que não sabia disso? Que Charles Taylor, quer dizer, essas relações são tanto quanto estranhas e por isso devem ser comentadas. Agora, o grande exemplo de Nelson Mandela, para mim, pelo menos, foi ter evitado que o massacre pudesse ter sido pior. Ele evitou isso. E não ter protegido Winnie quando ela cometeu o crime e ter demonstrado um desapego ao poder. Porque ele podia ter ficado candidato eterno, se ele quisesse, como muitos querem. Ele foi presidente uma vez e não quis ser candidato à reeleição. Né? É isso. Não acho que haja nenhum lado obscuro, porque todas essas coisas que eu estou contando aqui você encontra nos jornais, só fazer uma pesquisa. Entendeu? Então, Nelson Mandela cometeu erros, se arrependeu deles, ou pelo menos de alguns deles, e teve, para mim, essa grande virtude de demonstrar não ter apego ao poder. Né? Se você gostou desse comentário, por favor, comente também, dê um like aí pra gente, porque esse pessoal aqui do YouTube tá para me enlouquecer atrás de likes. Eu não tenho essas coisas, né? Eu sou uma pobre criatura, pobre alma. Oh, Jesus. Estou apenas tentando aqui dar a minha opinião baseado em documentos e leituras sobre a figura de Nelson Mandela.
tá? É isso aí. Abraço.